Vamos dar as boas-vindas ao nosso convidado que já está entre nós. Chegue, Luffy Stephen. Olá, boa Olá, noite, Luffy. Como você está? boa noite. Estou bem. Tá bem? Tá com frio? Como que você tá aí? Conta pra É, nós. um pouco de frio, né? Esse frio de São Paulo me faz transpirar. Sou vítima. Enfim, como diria a Rita Isso. Lee, essa musa maravilhosa. Aham. Gente, então, deixa eu aqui apresentar para vocês o Luffy. Luffy Stephen, cineasta, jornalista. Gente, ele, assim, como eu falei, ele tem uma carreira já com bastante produção, então eu vou falar um pouco aqui. Então, o Luffy, gente, ele é cineasta, roteirista, jornalista, escritor, ator e cantor. Ele é formado em comunicação, rádio e TV pela Metodista e também é ator pela Fundação das Artes de São Caetano do Sul, que é uma escola tradicional aqui de São Paulo. Já escreveu, gente, e dirigiu 10 curtas-metragens ficcionais e 2 longas documentais, que são os premiados São Paulo em Hi-Fi, de 2016, A Volta da Paulicéia Desvairada, de 2012. Também roteirizou e dirigiu Cinema Diversidade, que é uma série documental para TV, que aborda a produção do cinema brasileiro LGBTQIA+, do século XXI. Maravilhosa essa série. E que é inspirada no livro dele, o cinema que ousa dizer o seu nome, publicado pela editora Giostre em 2016. Também publicou o livro jornalístico Tragam os Cavalos Dançantes. Em 2017, implantou a websérie Memórias da Diversidade Sexual, produzida em parceria com o Museu da Diversidade Sexual aqui em São Paulo. Gente, quem é de São Paulo, vá visitar o museu ali na galeria do Metrô República, gente. Né? Então, onde ele escreveu, produziu e dirigiu todos os episódios dessa série com o Museu da Diversidade. Desde 2017, ele ministra oficinas sobre cinema LGBT no Brasil e do mundo. E em 2018, criou e realizou o primeiro workshop de roteiro audiovisual para pessoas trans. E mantém no YouTube o canal Na Fita Luffy, onde ele fala sobre telenovelas, etc., cultura pop vintage do século XX. E agora está finalizando, vamos falar bastante sobre isso, sobre seu primeiro longa-metragem ficcional, que é o Nós Somos Amanhã. Ufa! Consegui! Muito bem-vindo, Luffy. Parabéns Obrigado. por esse seu longo trabalho, ao qual eu acompanho. Eu É comentei com o verdade. pessoal, Luffy, que nós trabalhamos, nos conhecemos, né? Em 2006, 2007, no Mix Brasil. Né? Muita gente talvez não conheça, que foi o primeiro portal brasileiro. Em 97 ele surge, né, Luffy? Eu não lembro bem exatamente, mas Mas é acho por que aí, é né? Que por começa ali aí. no RBS, né? Naquelas Exatamente, tecnologias. É. exatamente. Eu comecei a Isso. trabalhar lá em 99, a primeira vez que eu entrei. Então, Daí tá depois, vendo, gente? aí depois saí, entrei e saí. Numa das vezes a gente se encontrou lá, Isso, dividindo a eu fui redação. estagiário lá, gente. Eu era Você uma era estagiário? jornalista bicha, novinha, Mas eu lembro de começando. você. E depois a gente se É, encontrou de novo na redação da Capa, né? Que foi outro site. isso. Então, gente, mas esse é um momento histórico importante do jornalismo brasileiro. Ainda as redes sociais estavam engateando ainda. É, Então, o jornalismo segmentado, não só LGBT, como tantos outros, fazia muito sentido ainda, porque você não tinha é, aonde pegar essas informações. exatamente. Não é, Era uma Luffy? outra época. Essa época, a primeira década, a década de 2000, né? Eu acho que Uhum. era bem isso mesmo. A gente trabalhava com mídias LGBTs, no caso portais, e a gente não tinha. Por exemplo, eu lembro que mesmo o YouTube ainda era uma coisa incipiente naquele meados de anos Sim. 2000. Tanto que a gente fazia vídeos e não punha no YouTube, a gente punha no próprio portal, dentro, né? Eram vídeos internos, não era essa coisa de jogar tudo no YouTube, ainda não tinha essa política, né? Era tudo, os vídeos que a gente fazia, reportagens ou entrevistas, eram dentro do portal que entrava, né? Numa E que era plataforma um ali. parto subir, Era um. lembra? Gente, vocês Era. não fazem ideia. O que era Não, subir um hoje vídeo. as pessoas. Não, as pessoas. Aquela velha história, né? O papo de dinossauro. Mas as pessoas mais jovens, que têm 20 anos, sei lá, estão acostumadas com a internet de hoje, não, nem fazem ideia. Outro dia eu vi uma coisa muito engraçada nas redes sociais.
parece que falaram, eu não sei se até que ponto isso foi verdade ou foi piada, mas disseram que os novinhos descobriram agora que quando fala que a internet está lenta, as pessoas, internet de escada, né? E eles achavam que essa expressão, eles ouviam falar internet de escada e achavam que era internet de escada, de subir. Não sei por que eles Caralho, eu não achavam duvido. que a expressão era internet de escada. E na verdade é de escada, porque a gente é da época da internet de escada, que você Sim, discava e ficava sim. esperando conectar, e às vezes não conectava, você falava, droga, não vou conseguir entrar. Aí ficava tentando. Isso no final dos anos 90, claro, internet de escada. É, Mas mas é olha isso. como as coisas foram muito rápidas, porque assim, ó, entre Mix Brasil e a capa, nós estamos falando de 2012. Foi uma É, virada, né, com o YouTube, Facebook, depois Instagram, assim, é verdade. impressionante. Foi Né? mesmo, foi tudo muito rápido. Porque quando a gente trabalhou junto no Mix, foi 2006, 7, 8. Aí Isso, depois eu saí de lá, não sei se você ficou, aí a gente se desencontrou e nos reencontramos na capa em 2010. E aí eu fiquei lá isso. 2010, 2011, mais ou menos isso. Não sei se até É, eu fiquei 2012. até 2012 lá, que aí eu fui terminar o Então, mestrado, aí eu saí. sim. Não, então foi isso. Eu saí antes de você de lá, eu saí em 2011. Mas então essa época, 2010, 11 na capa, já estava um pouco diferente da época do Mix. Já era algumas coisas estavam mais avançadas. Mesmo assim, a gente fazia os vídeos e punha dentro do portal, eu acho. Não, eu já punha no YouTube. Acho que punha nos dois lugares. Tinha já essa É, política do usava os YouTube. dois, fazer naquele esquema de vídeo não listado. É, É exatamente. tipo um repositório, assim, né? Um É. depósito de vídeos, assim, no YouTube. A gente fazia isso com o YouTube. E fazia as notícias, mas assim, já era um jornalismo. Na época da capa, a gente fazia um jornalismo mais, talvez mais ágil do que o do Mix, porque o do Mix foi antes. Mas bem que do Mix também a gente fazia bastante coisa, era ótimo. Sim. E é isso Aham. que você falou. As redes sociais não tinham a força que viriam a ter na década de 2010. Né? Sim. Então as pessoas buscavam as informações nos portais, era isso mesmo. Elas se informavam. Então eu lembro que a gente fazia notícia no Mix ou na capa, e as pessoas liam, comentavam, participavam, interagiam. Aquilo realmente era uma central. Né? A gente sentia que Sim. as pessoas estavam acompanhando. Aí depois, com as redes sociais, isso se descaracterizou, porque aí as pessoas vão É, direto nas foi. redes, vender seu peixe e O pronto. que mudou bastante foi quando surgiu o Twitter, com as coberturas em tempo real, que você ia tweetando a cobertura. Pá, 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 pá. Exato. Ali começou. É. E aí o Instagram, que ganhou, o Facebook no começo era muito bom, porque você tinha muitas discussões interessantes. Depois o Facebook virou aquela coisa, daí o Instagram entrou em cena, mas o Instagram é aquela coisa da imagem só, aí entra o TikTok, aí já é aquela coisa, eu quero descer, né? Por exemplo, eu percebo eu ainda uso Facebook e uso Instagram, mas eu nunca usei Sim. Twitter, e no Facebook eu percebo que o público que sobrou, pelo menos na minha bolha, é mais velho mesmo, é um público de 35, 40, 45, Sim. 50. E no Instagram é o Total. contrário, é um público mais jovem, de 20 a. Até tem pessoas mais velhas, mas basicamente de 20 a 30. Então a gente percebe essa diferenciação mesmo de faixas etárias. E o TikTok, eu não sei porque eu não uso, mas me parece que é mais jovem ainda, né? Pessoas de 5 É, a tá 15. mudando agora, viu, Luffy? Porque eles É. estão. Porque o TikTok ele tá disputando com o YouTube, né? E tá ganhando essa disputa. Tanto é que o YouTube Então, agora favorece aos shorts, que são os vídeos de 1 minuto. exatamente. Então, essa merda. Mas vamos falar do cinema. Eu quero começar, Luffy. Em março, o Daniel Peixoto veio aqui, eu fiz essa pergunta para ele, quero fazer para você, porque você é um cineasta LGBT, produz conteúdo LGBT, não é que você é só um homem gay que produz cinema, não, você produz filmes que abordam. Isso é diferente, né? Claro, claro, Você é um claro. cineasta gay que produz histórias sobre a comunidade LGBT. Então, o que foram os 4 anos de Bolsonaro e como que você está recebendo esse primeiro semestre de novo governo? Como que está sendo essa transição? Eu queria que você falasse um pouco desse ponto de vista de uma pessoa que produz cinema que foi censurada pelo governo Bolsonaro, né? Os incentivos, eles cortaram. Ele fez uma live para avisar que não ia dar dinheiro para filme LGBT, etc. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre esse cenário. Olha, é assim,
esses 4 anos, eu acho que, no caso do cinema, que é a minha praia, a situação, o problema era duplo, né? Porque o ex-governo era declaradamente inimigo do cinema, do audiovisual, né? Porque percebia o potencial subversivo dessa mídia, que é o audiovisual. Então é por isso, né, que eles perseguiam, porque sabiam que aquilo era perigoso para eles, né? Perigoso para eles, né? Então eles perseguiam o cinema independente da temática, né? Mas se fosse temático, como você falou, pior ainda, né? Mas era um problema geral, né? Eu acho que quando começou a pandemia, quando começou esse governo, esse ex-governo, foi muito complicado. As pessoas percebiam os ataques, as coisas todas. Depois veio a pandemia para piorar, que aí virou um terceiro problema, né? Que aí afetou todo mundo, de todas as artes, inclusive. Mas assim, foi duro, mas sobrevivemos, né? Então, assim, agora que acabou, é difícil falar alguma coisa do novo governo diretamente no sentido audiovisual, né? O que se espera é que a gente consiga ver coisas acontecendo e que a gente consiga voltar a ter uma indústria, quer dizer, um esboço de indústria, né? Porque o cinema brasileiro nunca conseguiu ter uma indústria para valer, como a do de Hollywood, né? Claro. Mas com a coisa da Ancine, nos últimos 20 anos, até que estava indo, né? Estava se organizando alguma coisa. Aí, com esse ataque todo que rolou, os problemas com a própria Ancine, agora essa coisa de voltar, tá voltando, assim, tá todo mundo meio assim, sem saber muito bem o que vai acontecer. Então, assim, eu Sim. espero que o cinema em geral volte a ter uma força, um impulso. E quando eu digo isso também é o cinema, filmes, não só séries, porque o problema também é que a gente vive hoje essa febre das séries, né? Como se só as Sim. séries importassem. Então todo mundo quer fazer série, todo mundo quer privilegiar séries. As pessoas não querem mais ver filme, só querem ver série. E as novelas estão ficando com cara de série. Então, isso eu acho ruim também, a ditadura das séries, no sentido narrativo e estético. Né? E aí todas as séries ficam parecidas entre si. Isso eu acho ruim também. Né? Você assiste séries de qualquer país, só muda a língua, mas a fotografia é do mesmo jeito que as séries americanas, o tipo de Exato. narrativa, tá tudo muito viciado na narrativa dos Estados Unidos. A maneira como eles inventaram fazer série policial, série de true crime, série de terror, série de comédia romântica, série LGBT. Então tá todo mundo nessa, entendeu? Por exemplo, as pessoas vão fazer série LGBT no Brasil e se baseiam no Pose. Tudo bem que Pose, eu acho que tem várias coisas legais no Pose, mas assim, não dá para tentar fazer uma outra coisa que não Sim, seja, exato. Eu entendeu? concordo plenamente com você. Essa coisa, esse ponto eu acho muito importante dessa contaminação da narrativa da série em telenovela, né? Porque são É, linguagens diferentes, gente. São é. dramaticidades diferentes. E eu tô assistindo Dance Days na Globoplay, assim. Ah, Claro que ela, Dancing Days, é claro que ela gente, é muito adoro. clássica. É, É eu claro, é adoro. Assim. 76, né? É por aí, né? Dance É o Days. quê? O que que você Qual é o ano? falou? Não, mas peraí, o que que você falou? Qual que é o ano de Dancing Days? O ano de Dancing Days é 78 e Então, terminou no começo de 79. Então é olha só, 78. né? Era outra coisa. Mas, por exemplo, agora eu estava assistindo, eu estava comparando essa que acabou de acabar, que é a Travessia, Sim, com a novela do Emanuel Carneiro da Globoplay, que é Todas as Flores, Todas as Flores. que é novela. Que ele vai lá e se inspira na narrativa mexicana, que é absurda, é dramática, é maldade pra cacete, mas é novela. Tá. E você pega uma novela como Travessia, que tem toda uma fotografia estética séria. É. E olha que era o Carvalho, o diretor de produção lá, de fotografia, que é um cara, um dos melhores, né? É o Roberto Carvalho. Eu acho que existe talvez exista uma crise nas novelas brasileiras, talvez não, acho que existe uma crise nas novelas Sim, brasileiras que é assim, primeiro já estava rolando, antes dessa da invasão das séries, já estava rolando uma decadência das novelas porque o gênero está cansativo, está se esgotando, são muitos sim. anos, muitas décadas. Então, existe uma crise no setor, eu acho, criativa, no setor das novelas. Ao mesmo tempo, surgem as séries que viram uma febre, principalmente entre o público mais jovem, mais internetico, né? O público está acostumado com os streamings. Então, o que acontece? As novelas se viram em apuros. E provavelmente as pessoas que produzem pensaram: bom, ou a gente se moderniza e faz uma coisa parecida com as séries, ou a gente vai morrer. E aí eles estão É, optando por isso. Ao mesmo tempo, eu destacaria uma coisa curiosa. Ao mesmo tempo que a Globo
É engraçado como a gente está falando da Globo, né? Globo, Sim. Globoplay. Então eu acho que isso que eu acabei de descrever tem a ver com a Globo. Mas aí, por exemplo, você pega o SBT, por incrível que pareça, o SBT está lá fazendo as suas novelinhas do mesmo jeito. Fala, vamos continuar fazendo as novelas infantis, com as crianças cantando e pulando, bem mexicana também, bem inspirado em Carrossel, e os atores são trash, e tudo bem. E aí funciona, é um nicho de tipo de novela. E a Record, por sua vez, investe nas novelas bíblicas. É outro nicho também, sei lá. Vamos fazer novelas bíblicas, José, Maria, Jesus, João, sei lá o quê. Tudo bem, é um nicho, né? Se tem público para tudo, né? Então eu acho que cada emissora, no caso essas 3 emissoras que fazem novelas, emissoras de TV aberta, estão investindo, cada uma tem um filão que investe. A Record, novelas bíblicas, a SBT, novelas infanto-juvenis musicadas. E a Globo fica nessa coisa de querer fazer esses novelões sem saber muito bem onde se tá meio perdida e fica tentando. Mas, por exemplo, eu não assisti Todas as Flores, mas pelo que eu observei, o público da novela era mais jovem, era um público jovem assim, de 20 a 40, vai. Então, assim, eu tenho a impressão que as pessoas mais velhas, que têm 60 para cima, elas não pegam o ritmo de Todas as Flores. Elas acham a novela confusa, ágil, complicada, e elas preferem o novelão mais lento, que é esses novelões das 6 que a Globo faz. Tipo essa novela da tarde, que tá passando agora, da menina, da Camila Queiroz, que eu esqueci o nome da novela. Mas, assim, as novelas das 6, elas são mais assim, né? Talvez para pegar esse público que já é mais velho e que está acostumado com esse ritmo. Então, às vezes eu tenho a impressão que as novelas estão igual aos bancos, né? Você já ouviu essa história de que os bancos, daqui a alguns anos, não vai ter mais caixa eletrônica, não vai ter nada, porque as pessoas vão fazer tudo no celular. E só não estão fazendo ainda porque eles estão esperando que as pessoas mais velhas morram, porque elas não conseguem. É verdade, é cruel dizer isso, mas isso quem me falou foi pessoas que trabalham com tecnologia da informação. Então, esperando que as gerações mais velhas que não conseguem se adaptar aos aplicativos, que elas morram, porque elas ainda estão indo no caixa, na agência, resolver os problemas. Daqui a pouco, quando essas pessoas não estiverem mais por aqui, vai sobrar um povo que já está acostumado. Então, não vai mais ter razão de ser a agência bancária. Então, talvez daqui a pouco também não tenha mais novela das 6 da Globo nesse padrão mais lento, porque o público que gosta disso já vai ter passado desta para melhor. Concordo com você. Você me fez lembrar a última vez que eu fui num banco, faz muito tempo, mas eu lembro, foi no Banco do Brasil, que era no Banco do Brasil, mas tinha uma campanha convocando as pessoas velhas para serem treinadas para utilizarem o aplicativo. Eles querem. Tem uma pedagogia aí, né? Uma pedagogia do corpo. Não, vocês vão aprender a usar, porque isso aqui vai acabar. Então, mas acho que não adiantou, eles não aprenderam. Então eles falam, então tá bom, então a gente vai esperar mais um pouco. Mas, por exemplo, a gente é empurrado para isso, a gente é empurrado para fazer tudo. Onde foi que eu vi outro dia? Eu fui uma situação que fala, mas como se a pessoa não tem celular, então ela não pode fazer a coisa? Eu não lembro agora o que era exatamente, mas era uma coisa que tinha que usar o celular para fazer uma coisa. Não sei se era o ingresso era obrigado, não sei se era o ingresso de alguma coisa. Daí as pessoas falam, mas e se eu não tenho celular? E se roubaram meu celular? Então eu não vou fazer a coisa, porque eu tô sem celular. E aí as pessoas, não sei o quê, eu não lembro o que era agora, mas era uma situação assim. Mas eu ia falar uma coisa que essa história que você falou do banco, me lembra aquela personagem dos quadrinhos, a Dona Anésia. Você já viu essa personagem, que é uma velhinha? Sim, maravilhosa! Maravilhosa! Ela é rabugenta, ela é muito engraçada. Aí tem um quadrinho dela, que ela tá pegando uma camiseta no armário, assim, e colocando, e a camiseta tá escrito no peito assim, não. Daí a amiga dela fala, ué, onde você vai, Anésia? Ela, no banco. Aí ela tá lá naquela parte dos caixas eletrônicos e tem uma mulher que trabalha no banco com uma camiseta escrito, posso ajudar? Aí ela olha pra mulher com a camiseta, não. Entendeu? Tá escrito não na camiseta dela. Ela foi com a camiseta só pra isso. Então, maravilhosa, eu amo essa tirinha. Essa tirinha, eu gente, Dona Anésia, né? Dona Anésia, ela tá no Instagram. Vão lá, tá no Instagram, né? Vão lá e sigam. É muito boa, porque exatamente, é uma senhora rabugenta que odeia tudo, tem raiva de tudo, não tem paciência com nada. Então é muito engraçado, assim. Eu me identifico com a Dona Anésia, e eu não, né, eu já me sinto meio dinossauro, porque às vezes tem coisas que ela fala e faz que eu falo, gente, é meio isso mesmo, né? Agora, Luffy, tem esse lado, né, que eu concordo com você, dessa linguagem, né, seriada, que já faz, tem uma galera que os pesquisadores do cinema falam disso há uns 10 anos, né? Dessa linguagem seriada pegando o cinema, tanto hollywoodiano quanto o cinema europeu, etc. Por outro lado, também tem aí eu quero saber, aí é uma pergunta.
e fazendo esse recorte LGBT, as séries foram também ajudar. O cinema já faz isso há muito tempo, né, com personagens LGBTs, filmes LGBTs, mas nós tivemos também um outro lado interessante das séries, colocando bastante personagens LGBTs também, né? Trans negros. Você tem, né, Heartstopper. Você tem essa versão nova de The L Word, que as protagonistas são pessoas trans também. Sapatão Marcha. Então eu queria que você falasse um pouco, né, dessas subversões que as séries também ajudam. De você ter a lésbica masculina, a bicha feminada como protagonistas de séries. Né? Isso é uma coisa interessante, não é? Você não acha que é interessante? Eu acho, embora às vezes eu tenha um pouco de aflição com esse desespero do audiovisual de representar a comunidade LGBTQIA+, como um todo. Né? Eu fico me perguntando, porque assim, é aquela velha história. Eu acho que as novelas tinham essa preocupação, e hoje, ainda tem, mas acho que as séries hoje têm muito essa preocupação de pensar assim, quem é nosso público? O nosso público são pessoas... por exemplo, a gente sabe que os streamings e as séries e esse universo é muito frequentado por LGBTs que assistem isso, prestigiam, cultuam, né? O público LGBT que é mais hoje em dia é muito antenado, quanto mais jovem, inclusive, mais antenado. Então eles assistem essas coisas mesmo, eles estão ali, eles estão nas redes sociais, estão nas séries. Então eu imagino que as séries, eu acho assim, é uma faca de dois gumes, eu acho que as séries não são assim necessariamente, as séries são boazinhas, vamos representar a comunidade. Eu acho que não é bem isso. Eu acho que é assim, eles sentem que eles precisam fazer isso, porque o público que está assistindo eles precisa se sentir representado. Porque senão a pessoa vai falar assim, não me sinto representado por essa série, vou assistir outra, né? Então, e aí entra em cena uma coisa que eu acho, que eu falei que me dá uma certa aflição, que é uma coisa que eu acho que é culpa um pouco das redes sociais, que é essa coisa de todo mundo, independente se é LGBT ou não, achar que o mundo gira ao seu redor. Então a pessoa, né, as redes sociais fizeram isso. As pessoas pensam que todo mundo acha que é a Xuxa, entendeu? E não é assim. A Xuxa é a Xuxa, mas você não é a Xuxa. Você é uma pessoa anônima andando na rua. Você, né? Fora as celebridades do mundo, os outros são anônimos. Mas todo mundo acha que é celebridade. E as redes sociais que alimentaram isso. Então as pessoas ficaram um pouco mimadas, eu acho, no sentido de falar: eu quero assistir séries que me representam. E o que eu sou? Eu sou uma lésbica masculinizada, então eu quero uma série que tenha. Então, assim, eu não estou generalizando, dizendo que todo mundo é assim, né? Mas eu acho que o mercado das séries fica preocupado com isso. Fala, não, a gente tem que representar todos os segmentos. Então, fazem séries cada vez tentando abarcar todos os segmentos, né? Para que não sejam acusadas também de serem séries elitistas, né? Porque durante muito tempo, não só a temática LGBT, mas a temática hétera também, tinha aquele padrão, né? O padrão, que é, de novo, né? O padrão americano, norte-americano, estadunidense. Sim. Então, todo mundo tem que ser belo, e o belo é o quê? Porque belo é relativo, né? Mas, assim, durante muito tempo convencionou-se que o belo é ser loiro, branco, de olhos claros e ter um aspecto nórdico, né? Um caucasiano, né? Ou seja, um aspecto meio americano ou europeu, vamos dizer assim, né? Europeu em algumas partes, né? Da Europa. E aí o Brasil imitava isso também. Por isso que no Brasil, nas novelas, por exemplo, você pega as antigas, tinha uma época que só tinha gente loira de olho azul, de olho verde, né? E todo mundo muito branco, e muito com dente branco, e não sei o quê. Novela do Manuel Carlos. A novela do Manuel Carlos é o melhor exemplo, é super isso, né? É o auge disso, né? Então, assim, o Manuel Carlos era isso. Agora, aí hoje a gente já tem uma diversificação, a gente vê que as novelas têm uma diversificação, as mesmas novelas brasileiras, né? E as séries ainda mais, né? Você começa a ter pessoas de diferentes etnias, cada vez mais, e dentro da questão LGBT, diferentes identidades de gênero e sexualidades, lá. Então, isso é legal? É legal, mas eu só tenho medo, assim, que, assim, às vezes eu fico me perguntando, mas também a gente não pode assistir uma série que... É importante que tenha essas séries, mas também né, não precisa ter tudo assim. Por exemplo, eu posso assistir uma série sobre uma série policial, sobre um detetive particular, que é hétero, e eu me identifico com ele não precisa ser gay para eu curtir a série ou gostar do personagem. Né? Então, às vezes eu sinto essa aflição que eu quis dizer, é isso, um desespero da pessoa só assistir ou consumir aquilo que a representa. Né? Isso me representa. Mas a diversão, o entretenimento não é só isso, né? Você pode ver coisas, né? Eu posso querer assistir um filme sobre as lavadeiras do não sei da onde, e eu me identifico com o drama delas, né? Então eu acho que o ser humano está acima de tudo isso, né?
Você pode assistir, você não precisa ser igual àquele personagem para você se identificar, para você se emocionar, para você torcer por ele, né? Então, é isso, né? Mas enfim, eu acho que a gente vive esse momento Eu acho de uma que. explosão temática, né? Há uma virada nessa educação do gosto que é pelo nicho, né? É, E as redes sociais, elas fazem isso com a gente, ela vai te nichando, nichando, nichando. é, Não, isso acaba refletindo nisso. Ah, mas esse filme é o quê? Ai, nossa, gangues da União Soviética, não quero saber disso. Tem é. bicha, né? Tem bicha na União Soviética, aí eu quero E são, assistir. e são Isso eu acho que os é. algoritmos fazem isso, né? E aí tudo que chega para você só que às vezes os algoritmos são meio, claro, eles vão, é um robô, então assim, às vezes aparecem umas coisas que eles pensam, aí você fala, mas isso não tem nada a ver comigo, mas é porque tem a ver com alguma coisa que você já pesquisou, então aquilo vem, mas você não quer exatamente aquele prato, você quer um outro prato. Então é meio maluco assim, né? Mas É, a gente não, vive esse total. mundo, é uma realidade distópica mesmo. Uhum. Bom, Luffy, agora eu quero falar seus dois documentários que fizeram muito sucesso, né? De crítica, de público. Vira e mexe, eles são exibidos, né, em mostra do Sesc, eu vejo você divulgando, em Sim. festivais. Então eu queria que você contasse um pouco pra gente. Primeiro você falasse do A Volta da Polícia Desvairada, né? Por que você quis fazer esse documentário? Qual o objetivo dele, né? Temos aí a Ah, capa, eu amo essa capa, eu acho ela maravilhosa, eu adoro. A Salete no obrigado. centro, não, e as cores, ficou muito bonita. Ficou muito Ah, bonita a legal, volta. obrigado, obrigado. É, Isso aí é uma divulgação do filme no Mix Brasil, na estreia do filme. Olha lá, tô vendo aqui, Rua Augusta. Foi quando o filme estreou no 20º Festival Mix Brasil em 2012. Então, A Volta da Polícia Desvairada é um documentário sobre a noite LGBT de São Paulo daquele momento, né? Então a ideia era sair a campo na noite, filmando as pessoas que estavam na noite. Era meio assim, era uma pescaria, aham. né? A gente filmou durante o mês de março de 2012, então já fez 11 anos aí, e a ideia era mapear tudo o que acontecia dentro daquele foco da cidade de São Paulo, que é a Paulista, Augusta, Consolação e Centro, né? Que é onde ficavam os principais, até hoje, né? Os principais pontos de vida noturna LGBT na cidade. Sim. Claro que tinha uns lugares fora, como The Week, que era na Lapa, não sei o quê. Então a gente gravou também esses lugares, mas a gente se concentrou nesse eixo aí, Paulista, Augusta, Consolação, Centro, República, toda essa região aí, tentando mapear os bares, as casas noturnas, os principais eventos LGBTs que existiam na época, na cidade. Então era um documentário daquele momento, era um flash do momento. O que aconteceu? A gente gravou em março de 2012. Aí o filme estreou em novembro do mesmo ano no Mix Brasil. E depois começou a circular por outros festivais e tal, nos anos seguintes. Uhum. Agora, quando as pessoas, por exemplo, na pandemia, quando entrou a pandemia, esse filme não estava disponível online até então. Ele tinha passado pelo Canal Brasil, por alguns lugares, mas quando a pandemia começou, ele não estava online. Aí eu coloquei online, através da plataforma Cultura em Casa, e foi muito legal. As pessoas começaram a assistir o filme naquele momento, que era o início da pandemia, que todo mundo queria ver coisas, todo mundo trancado em casa, né? Então foi uma época de muita gente ver ou rever coisas. E aí muita gente viu ou reviu esse filme e vieram falar: gente, que loucura! Já é outra noite, não existe mais essa noite, porque mudou muito, né? Imagina, a gente gravou tudo em 2012. Então, assim, as coisas mudaram, né? Em 8 anos, naquele momento, 8 anos, né, em 2020. Já era outra noite, né? Completamente diferente. Vários lugares já tinham fechado, já tinham acabado. Não, Então, aquela noite já acabou. acabou. Então, Esse seu hoje, filme tem um valor histórico, ele assim, virou. É isso que eu ia inestimável. falar. As pessoas começaram a falar, gente, mas isso é um documento histórico. Aí eu falei, olha só que loucura, eu não esperava isso. O filme, na sua época, quando ele começou a rodar, ele era um registro daquele momento. Agora ele tem um outro valor, que é o fato de ele ser um documento histórico. Você fala, nossa, como era a noite LGBT de São Paulo em 2012? Aí você vê o filme e você vai saber. As pessoas estão ali falando o que elas faziam, o que elas dançavam, o que elas comiam, lá, 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 lá. Então eu fico orgulhoso do filme e tal. E aí, quando foi em 2022, várias pessoas falaram: Luffy, 10 anos você tem que fazer a parte 2, você tem que fazer como tá a noite agora. Eu falei: ai meu Deus do céu, né? Porque é foda fazer, né? É um trabalho do cão, assim. E a gente. Esse Mas você filme. sabe que assim, o Luffy, primeiro, é isso. Hoje, olhando para esse documentário, porque
eu já fui uma pessoa muito noturna, você sabe, você me Eu conheceu, lembro. eu saía de quinta a domingo, eu adorava sair, eu gosto da noite. Mas Eu hoje eu tô. também. Hã? Eu também gosto, mas eu já sei que você vai É, falar, mas assim, mas você tá eu não aguento cansado. mais, eu tô Eu velha, também não entendeu? aguento mais. Eu também não aguento mais. E aliás, eu comecei a não aguentar mais durante esse filme, porque assim, a gente saía para filmar de quinta a domingo, durante o mês de março. Então foram 4 fins de semana, encontrava a equipe 11 da noite no Point, e a gente ficava acordado, a gente ficava das 11 às 5, de quinta, sexta, sábado, domingo, indo nos lugares, peregrinando, gravando pessoas. Isso durante 4 Nossa. semanas. Sem falar que a gente chegou a gravar numa segunda-feira, numa terça e numa quarta. Por quê? Porque eu queria filmar os lugares que abriam nesses dias. Então, na segunda-feira, o único lugar que abria LGBT na cidade era o Bar Queens, lá na Rua Vitória, que a Silvete Montilla faz, não sei se ela deve fazer show ainda, mas na época a Silvete fazia show lá, de segunda noite. Então a gente foi no Queens numa segunda noite, esperamos a Silvete chegar, gravamos a Silvete, fizemos, porque a ideia era documentar tudo que tinha. Então a única coisa que abria de segunda-feira era o Queens. Então a gente foi lá. Aí teve uma terça-feira que a gente foi na Louca, porque a Louca abria de terça na época, e tinha uma noite de terça que chamava Tapa na Pantera, que era do Nenê, que era do Nenê, um promoter, que é super amigo meu, que hoje mora em Tiradentes, né, em Minas Gerais, e aí ele tinha a Noite Tapa na Pantera em homenagem lá a Maria Alice Vergueiro, né, que agora já é falecida. E aí a gente foi gravar o Tapa na Pantera na terça. E na quarta-feira tinha um bar na Bela Sintra chamado Sonic, e aí tinha uma festa Sonic. e tinha uma festa chamada Sonic. Super Sonic de quarta. Então a gente foi lá numa quarta também, porque o objetivo era que a gente cobrisse tudo que rolava. E as outras coisas era de quinta a domingo mesmo, então tudo bem. Sim. Então foi um mês muito cansativo. Eu lembro que quando terminaram as filmagens, as pessoas da equipe, no último dia, a gente sempre olhou e falou: gente, nunca mais a gente vai sair, porque a gente não aguenta mais. Esse mês foi tanta coisa que a gente ficou assim: nossa, eu não quero sair à noite nunca mais. Aí, assim, não foi bem assim. Claro que depois de um tempo eu voltei a sair, não sei o quê, mas já não era o mesmo ritmo de antigamente. E aos poucos eu fui parando. Então, hoje em dia também muito difícil eu sair na noite, e quando eu saio, eu fico assim, eu chego, fico cansado logo e vou embora. Não dá não tem condição mais, assim, de... Não, eu não saio por N motivos. O primeiro é que eu cansei, né? Depois, Luffy, e é por isso que assim, 2012 ainda era uma época muito boa na Rua Augusta, porque tinha todos os Sim. bares abertos, O Bar do né? A Netão. rua era fervida, a Rua Augusta era fervida. Ficava todo Exatamente. mundo na rua. E aí começa um processo, e é logo assim, 2012, 16, que é uma gentrificação absurda naquela região que foi destruindo tudo. É. E dá um ódio, porque tudo começa com Vegas, só tinha puteiro, fim de festa daquela rua. Aí o cara, esqueci o nome dele agora, que é o empresário da noite, vai lá e É monta o Vegas. o Facundo Guerra. Isso, Facundo, que tem até um podcast agora, bem interessante. Monta o Vegas e dá muito certo e valoriza. E aí que começa de novo. É. Aquela região do Augusta Centro do Centro. Porque na Foi verdade quem essa viveu, região... viveu. Porque antes do Vegas, a Augusta não era frequentada por LGBTs, ela era bem mais hétero, né? Eu tenho a impressão, o Sim. Baixo Augusta. Com o Vegas, trouxe um público moderno e, consequentemente, LGBT. E aí se disseminou essa coisa, e aí o Baixo Augusta virou hype, né? Virou hype. E para o bem e para o mal, né? Ficou um pouco gourmetizado também. Daí, o que aconteceu? Gourmetizou, veio a especulação imobiliária e começou a derrubar os bares, que foi o que aconteceu com o Netão original, né? E assim Sim. vai. Então o Vegas fechou, aí no lugar do Vegas abriu o Desmanche, que agora acho que também já fechou. Então, assim. Acabou também. Várias casas acabaram. Então, por exemplo, hoje, se a gente for assistir a Volta da Pauliceia Desvarada agora, em 2023, deve ter sobrado pouquíssimas casas abertas. Eu acho que não tem mais nada. Tem a Blue Space, que tá aí. Tem a... Não, você tá falando na cidade de São Paulo, né? Na cidade. Não, na Rua Augusta não tem mais nada. Mas na cidade ainda tem o Blue Space, tem coisa que aparece... Bom, a Louca voltou, né? Mas sei lá, não sei exatamente como é. Mas assim, tem alguns lugares que aparecem no filme que ainda estão vivos. Mas festas não existem mais, como a festa Vaca Galactose, que acontecia na Praça Roosevelt. Essa festa acabou.
E, enfim, a Voodoo Hop ainda existe? Eu não sei. E também Nunca aparece mais no filme. vi. Eu acho que não Nunca existe mais mais a Voodoo vi. Hop também. Então, quer dizer, entrou em cena outra geração também. Isso é legal, então vamos nessa. Mas eu acho que à noite. Não sei. A gente. Eu tenho a impressão que à noite eu me sinto meio. Olha a pretensão, né? Eu me sinto meio Andy Warhol, né? Porque o Andy Warhol era essa figura também bastante noturna, que frequentava a noite de Nova York, e era um colunista e registrava isso. E depois ele ficou velho, ele ainda ia assim, ele ia, ficava sentado de óculos escuros, tomando um drink, né? Eu me sinto meio assim, eu acho que eu sempre vou frequentar alguma coisa da noite. Vira e mexe, eu vou em algum lugar. Mas assim, não dá, mas vai ser assim uma coisa meio uma aparição, né? Eu vou chegar, tomar um vinho, assim, olhar e ir embora, né? Outra coisa que dificulta muito, eu não consigo mais beber, porque daí eu fico de ressaca no dia seguinte. Antes não era assim, né? Eu ia falar isso, a ressaca, gente. Eu não tinha ressaca, agora eu É uma tenho. semana de ressaca. É um horror. É Então um a idade horror. realmente. Então eu vivo falando isso agora. Eu falo para as pessoas, gente, quer dizer que é verdade o que os mais velhos falavam quando a gente era jovem, que um dia a gente ia ficar velho? Era verdade. Eu pensei que eles estavam mentindo, mas era verdade, né? Fiquei velho. Então, assim, eu estou me identificando com a Rita Lee, naquela música Tataratlantes, que é uma música dela de 93, que a primeira frase é: Sou uma dinossauro. É muito bom. Ai, gente. Mas essas são as fases Não, da vida. mas assim, eu não saio. Quando alguém vem me chamar, eu falo, que horas começa? É a primeira pergunta que eu faço, gente. Se a pessoa falar, 8h30, 9 horas, assim, não sei, tô achando Mas tarde esse rolê. o que você quer? Não vai ter nada antes desse horário. 8h30 tá cedo ainda. As pessoas começam às Não, então, 11. então eu fico em casa. Não, vem em casa, vamos tomar uma cerveja em Ó, casa. a última vez que eu saí foi recentemente, Eu por gosto uma de ir no boa parque, causa. hoje andar de bicicleta. Então, porque a gente começa a trocar a noite pelo dia, né? Então tem Isso. isso também. Você quer acordar cedo, andar no sol, aquelas coisas todas. Mas a última vez que eu saí foi por uma boa causa, que infelizmente foi triste, né? Que era o fato de que estavam rolando umas edições especiais da Festa Grind, né? No Kit Kat Club, na Rua Augusta, em homenagem ao André Pomba, o DJ. Eram festas beneficentes, porque ele estava doente, precisava de dinheiro para o tratamento. Então me chamaram para tocar, porque eu fui do Grind também, fui DJ lá e escrevi um livro sobre isso, né? O Traga os Isso, Cavalos eu ia até Dançantes. perguntar sobre o. O Traga os Cavalos Dançantes de 2008 é um livro sobre o Grind, sobre a louca em geral, mas especificamente sobre a festa Grind, né? Que o Pomba criou. E aí eu fui tocar no dia, não sei que dia que foi agora, começo de abril. Eu fui tocar no Grind e toquei, inclusive toquei os Pomba Hits, né? Os hits que o Pomba gostava de tocar, era uma homenagem para ele. E aí ele faleceu logo depois, né? Uma semana depois ele morreu, foi muito triste. E, enfim, foi a última vez que eu saí, né? E teve um tom muito melancólico. Mas é isso. Eu quase fui, mas aí quando eu vi a notícia que ele faleceu, você, eu não vou. Não, é que fizeram 2 dias. Um dia foi antes dele morrer, que foi quando eu toquei, Isso. e o outro foi logo depois, já estava marcado, e aí ele morreu. Aí eles mantiveram o dia, então ficou assim, 2 dias. Um foi antes e o outro foi depois. Então o depois deve. Eu não fui também. O depois deve ter sido uma Uhum. emoção, porque ele já tinha morrido, né? Aí as pessoas Pra foram quem não homenagear. conhece, gente, o DJ Pomba ele criou a festa Grinder, que era a festa para bichas do rock. É Foi um verdade. marco, gente, porque eu sou uma bicha roqueira, era um horror, assim. Eu gosto de música eletrônica, mas não sei se no filme vocês abordam esse aspecto da música. Sim, sim. Inclusive, a gente filmou na Louca também na época. O Pomba deu depoimento, ele aparece no filme. E um ótimo depoimento, aliás. Mas é isso mesmo que você falou. O Grind, quando o Pomba criou o Grind, em 98, acabou de fazer 25 anos, foi em maio de 98. Quando ele criou o Grind, não tinha noite LGBT tocando rock. A noite LGBT era assim, que nem falava LGBT, né? Era a tal da noite GLS. A noite Isso, era assim: GLS, é. os homens gays iam para boates e era música eletrônica, drag music, não sei o que, era isso. E as mulheres lésbicas iam em boates e bares lésbicas, e onde tocava o quê? Mulheres com voz e violão, tocando voz e violão. Era barzinho de música com lésbica tocando violão. Era esse o padrão. Então, os Isso. gays e lésbicas que não queriam ouvir essas músicas não tinham para onde ir para paquerar, dançar, se divertir. Não tinha. Por quê? Porque o gay ouvia eletrônico, drag music, ou a lésbica ia ouvir violão. Então, quando o Pomba cria o Grind, ele recebe essa comunidade imensa de gays, lésbicas,
Na época, bom, tinham já algumas travestis e trans, mas né, ainda não tinha muito essa comunidade, assim, pelo menos elas não estavam tão ali, mas tinha algumas pessoas. Enfim, começa a ter uma comunidade LGBT que ia mais, que frequenta o grind, que quer ouvir rock mesmo. E ouvir rock num lugar onde você pode paquerar, ficar com alguém, né? E sem medo de levar uma porrada, por exemplo, né? Porque Exato. essas pessoas iam ouvir rock em clubes de rock, que eram héteros, machistas, misóginos e muitas vezes homofóbicos, né? Então, as Sim. pessoas, às vezes, sei lá, iam num clube de rock, ia paquerar um gay ia num clube de rock. Aí ia paquerar um cara, não ia, porque tinha medo de levar uma bifa, né? Então, não ia. Exatamente. Era o meu caso quando ia para Madame Satã. Exato. Você não Então, fazia nada. Bom, aí, Luffy, o seu documentário, que é o São Paulo em Hi-Fi, aí é outro momento histórico. Então, eu quero que você fale do período histórico, né? Tá aí o cartaz, né? sim, sim. E eu lembro, você lembra da Ioiô, né? Que trabalhou com a gente Claro, na capa. claro. Ioiô, maravilhosa, beijo. E aí eu sempre comentava muito dessas festas ali, 70, 80, final 80, É, começo de 90, dos grandes shows. sim, Né? E o teu filme também ele busca, né, esse momento histórico. Então eu quero que você fale um pouco do sim, seu sim. documentário e o que é esse momento histórico da noite LGBT de São Paulo. Sim, sim. Bom, primeiro só comentar que a Ioiô, é também conhecida como Ioiô Vieira de Carvalho, ela aparece Isso. no outro documentário, no Paulo César Desvairado, ela tá. Ela conta uma história muito engraçada e tal. Ela tá no filme. Mas o São Paulo em Hi-Fi nasceu durante. Assim, eu sempre quis fazer um filme sobre essa época, que é a noite LGBT de São Paulo nos anos 60, 70, 80. Né? Uma era pré-anos 90, porque a década de 90 já é bem específica, né? Que já é a década do mundo clubber, do techno, das raves, né, o começo da internet, começo dos celulares. Então, a década de 90 ela é muito específica. Então, eu falei, não, a década de 90 precisa de um filme à parte. Então, eu queria fazer um filme sobre as décadas 60, 70 e 80, porque essas três décadas juntas, elas formam uma era, né, a chamada era de glamour na noite paulistana, né, o glamour gay, o Uhum. glamour LGBT. Então, eu sempre quis fazer um filme assim. A primeira vez, a ideia surgiu quando eu entrevistei um amigo meu para um site, o Mix Brasil, quando eu tinha aquele talk show no Mix Brasil, Boa Noite Bi, lembra? E aí Lembro, lembro. aí entrevistei esse meu amigo, que é um frequentador das antigas. E ali nasceu a ideia de fazer um filme sobre isso em 2008, 2007, 2008. Mas aí eu guardei a ideia e falei, bom, um dia eu faço. Quando eu estava fazendo a volta da Paulo César Desvarada em 2012, o que aconteceu? A gente estava gravando e às vezes as pessoas que a gente entrevistava na noite eram muito jovens, assim, tinham 18, 20 anos, e falavam: estamos aqui desbravando a noite LGBT, criando a noite gay em São Paulo. Aí eu pensava, criando, essas pessoas estão loucas, né? Não é bem assim. Teve toda uma pré-história para elas estarem aqui. E foi aí que eu falei: não, é chegada a hora de eu fazer o São Paulo em Hi-Fi, que é um filme sobre o passado, para contar a história desse passado, como a noite LGBT de São Paulo nasceu para chegar onde a gente está agora. E assim foi feito. Então, o São Paulo em Hi-Fi foi gravado em 2013, já faz 10 anos que ele foi filmado, né? Tá fazendo agora, foi em maio, junho de 2013. E a gente entrevistou algumas pessoas que eram testemunhas do período, remanescentes, e no mesmo ano estreou no Mix Brasil também. Os dois filmes estrearam no Mix Brasil, só que o Paulo Ceia foi em novembro de 2012 e o São Paulo em Hi-Fi em novembro de 2013. E aí a gente começou a rodar com esse filme. Ele circulou por festivais em 2013, 14, 15. Aí o filme ganhou um prêmio para ser remontado, remasterizado, reeditado. A gente mudou várias coisas, mudou a trilha sonora, mudou as fotos, não sei o quê, fez uma repaginação, e aí ele estreou em circuito mesmo de salas comerciais de cinema em 2016. É por isso que o ano do filme aparece às vezes como 2016, 2013, porque ele tinha circulado nos festivais desde 2013. Mas o ano Legal. oficial para a Ancine, o ano oficial é 2016, porque era um novo filme já, né? A gente reeditou o filme, né? E aí, desde então, o filme tem passado em vários lugares, as pessoas gostam, é um filme que foi muito bem recebido. Eu mesmo me surpreendi, eu não esperava, eu achava que o filme só ia interessar para as pessoas que tinham vivido essa época, que não era o meu caso também, porque eu não sou da época. E, no entanto, não foi surpreendente, foi muito gratificante ver um monte de gente de várias idades, e inclusive pessoas héteras, que assistem o filme e vêm falar: nossa, é fantástico, maravilhoso, me emocionei. Por isso que eu falo que as pessoas héteros às vezes assistem esse filme e se emocionam,
né? Elas não precisam ser LGBTs para se emocionar. Então, vice-versa, né? Eu acho que tem que ampliar mesmo, né? Uma pessoa hétera pode se emocionar com um filme de qualquer temática e uma LGBT também, Isso, né? é. Não precisa ter essa obrigação, né? Esse gancho. Mas, de qualquer maneira, foi muito gratificante o São Paulo Hi-Fi e as pessoas gostam do filme e eu fico muito orgulhoso de ter feito. Mas foi um trabalho muito bonito, assim. Algumas pessoas já morreram, né? Infelizmente, a Miss Biá, a Cacá de Poli e a Elisa Mascaro, que são personagens do filme, faleceram já. E então, assim, que bom que a gente conseguiu contar a história delas, né? Um tempo. Porque o filme é isso, ele é muito baseado na memória oral das pessoas, né? As pessoas Sim. contam suas histórias, suas lembranças, suas memórias, e é isso que é o tecido do filme, né? O que era essa noite? São as pessoas falando, era assim, era assado, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fazia isso, fazia aquilo, né? Então, foi muito bacana de fazer, assim, né? Você tocou num ponto que eu acho muito importante, e é por isso que eu adoro o documentário, mas nós até conversamos isso em algum outro momento sobre a memória LGBT. Nós temos um problema, Sim. né? Não sei como que isso é em outros países, mas no Brasil nós temos uma dificuldade de um determinado período histórico para trás, né? Dos anos 90 para cá, 80, a gente até consegue achar bastante coisa, assim, bastante material. Você tem universidades hoje que estão organizando, né? Tem um museu aqui de São Paulo que faz esse trabalho. Mas tem um período, por exemplo, nas lutas armadas, nas guerrilhas, que tiveram muitos, assim. Tiveram muitos personagens, e é impressionante que esse exemplo que você deu da pessoa, não, estamos criando a noite, porra! A pessoa falou, não era uma pessoa, algumas pessoas tinham um pouco essa postura em 2012, né? E aí elas estavam um pouco deslumbradas, talvez, tipo, tô saindo na noite, sou gay, tô aqui, né? Então, falta muita informação. Eu acho que o problema da memória é um problema, né? Como você falou. Então, iniciativas de memória são muito importantes. Agora a gente já tem também outros filmes, né? Tem o Lampião da Esquina, por exemplo, que fala só sobre o jornal Lampião da Esquina. Agora acabou de sair o curta Ferros Bar, que é o coletivo Cine Sapatão, de mulheres lésbicas. Elas fizeram um curta só sobre o Ferros Bar, e é lindo também, tá rodando aí festivais. Então a gente está tendo mais gente fazendo, colocando mais peças nesse quebra-cabeça. Isso é muito legal, né? Eu acho que a gente tá se compondo esse mosaico. Tem livro, temos os livros também, né? Livros como O Devassos do Paraíso, do John Silveira Trevisan, O Além do Carnaval, do James Green, livros do Renan Quinalha, que é um pesquisador atual sobre isso. Então a gente tem cada vez mais gente mergulhando nessa memória. A memória lembrar aqui nos comentários o da Leandra Leal, Divinas Divas. Sim, Divinas Divas da Leandra Leal. Tem o meu amigo Cláudia, sobre a Cláudia Wonder, do Dácio Pinheiro, que é maravilhoso. Maravilhoso, né? esse filme é maravilhoso. A gente que conheceu a Cláudia, né? Nossa, cada vez que eu vejo, me dá uma saudade da Cláudia. Dá vontade de chorar, né? É maravilhoso. Não sei se todo mundo conhece, Cláudio Wonder foi uma personagem muito importante de São Paulo, mas do Brasil e fora do país até. Da cena LGBT. A Cláudia era demais, uma personagem incrível, né? Ela faz muita falta. Ela morreu em novembro de 2010, olha aí, já quase 15 anos já. Então, é uma loucura, né? Mas é isso, as pessoas passam, deixam sua marca, contam suas histórias, e é isso que estamos aqui, né? Tipo... E, bom, agora, Luffy, então vamos falar do seu filme novo. Você está na finalização, né? Que é o Nós Somos Amanhã. Isso. Gente, tá aqui nos comentários tá os trailers do São Paulo em Hi-Fi, do A Volta da Paulicéia Desvairada e do Nós Somos Amanhã. Eu acho que o Nós Somos Amanhã é só um teaserzinho, porque o filme ainda não tem previsão de lançamento. Talvez ele circule por festivais, mas a gente não sabe, não tem nada de algumas imagens. Então, são fotos. Pode ir falando, Luffy. Fala então pra gente a trama, como que tá sendo o processo do filme. O Nós Somos Amanhã é o seguinte, é um filme que eu já quero fazer há muito tempo, então ainda mais antes do que o São Paulo em Hi-Fi. Daqui a pouco eu tô assim com 150 anos, né? Porque eu tô querendo fazer esse projeto, mas é isso mesmo. Então, eu escrevi o roteiro, a primeira versão do roteiro em 2002, né? E acho que já mais de 20 anos, né? 2002, depois eu lembro que em 2003 eu mexi no roteiro, e o filme esse filme aí, que é essa foto do Nós Somos Amanhã,
o filme que está sendo finalizado, ele é praticamente fiel a esse primeiro roteiro lá de 2002. Teve poucas modificações, né? Eu modifiquei ao longo dos anos algumas coisas, mudei algumas coisas, mexi, e a versão final do roteiro foi escrita em 2017, e aí eu mandei para um edital, o filme ganhou, e em 2018 o filme foi filmado, né? Então é um filme que está sendo gestado há muito tempo, né? Foi filmado em 2018, em julho de 2018, portanto há quase 5 anos. Aí o que aconteceu? Como ele é um musical, ele é um filme musical, ele é um filme complicado, precisa de uma finalização, tem alguns efeitos de animação, é um filme, né, não é um filme tão simples de finalizar como os meus documentários que eu tinha feito antes, né? Então, eu precisava de dinheiro para finalizar o filme, de recursos, e eu não tinha, né? Mesmo recursos iniciais para filmar, foi super apertado, foi uma coisa muito bizarra, assim, eu tive que fazer várias dívidas para conseguir pagar o filme, para conseguir, né? Enfim, me enrolei todo, foi todo um problema, mas enfim, tudo pela arte, tudo pelo cinema, né? Mas foi um sacrifício, um desgaste, uma coisa maluca, assim, pensei em desistir várias vezes, sofri muito mesmo, foi muito traumático esse processo, ainda mais porque é um filme que fala da minha infância, então tem mais essa ainda, né? É um filme que me mexia muito comigo, é tudo baseado na minha infância, quando eu escrevi o roteiro, baseado em memórias minhas, né, dos anos 80, por isso o filme se passa nos anos 80. Então foi um processo muito sofrido para mim, mas eu não estou reclamando, eu estou só comentando que foi punk, assim. E aí veio a pandemia, e aí eu não conseguia recursos para finalizar o filme, né? Porque também aí ninguém conseguia recurso para nada, né? Ficou aquela coisa, bom, para tudo, pandemia para tudo. E finalmente, o ano passado, a produtora do filme, aí entrou em cena a produtora distribuidora do filme, que é a Descoloniza Filmes, que conseguiu os recursos necessários para a gente fazer a finalização que precisávamos, para conseguir. Mesmo assim, foi um orçamento também super, né, corda bamba, assim, super apertado, para que a gente conseguir finalizar o filme e deixar ele digno, pelo menos, né? Porque como é um musical, ele precisava de uma finalização de som, de trilha sonora, que necessitava de estúdio, uma série de coisas, né, que não são baratas. Mas a gente conseguiu, né, conseguimos colaboradores interessantes que aceitaram fazer o filme, que é um filme independente, é um filme muito roots mesmo, de guerrilha. E agora agora estamos aguardando, assim, eu não sei exatamente como é que vai ser a distribuição do filme, mas não tem nada definido ainda. A gente só lançou esse teaser, né, para dar uma cor, assim, porque muita gente perguntava, e o filme, e o filme, e o filme? Então a gente lançou esse teaserzinho agora, no mês de ontem, né, dia 1º de junho, para, enfim, ter a ver com o mês do orgulho LGBT. O que vai subir depois aí o link? Eu mandei para ele agora aqui, para o pessoal assistir legal. o teaser. E é isso, assim. Então é um filme muito pessoal, então, autobiográfico. Eu vi o teaser. Aí pelo teaser, primeiro eu gostei, ele tem muitas cores. Algumas cenas, como você tocou, eu vi que você vai tratar ali de injúria, difamação, tem uma questão, né, da violência, né, contra na verdade, a diferença, né? Porque quando nasceu o filme, eu queria falar do bullying que eu sofri na infância, né? Então, o tema principal era o bullying. O que eu tinha sofrido, eu queria exorcizar isso, né? E ao mesmo tempo ressignificar essa minha infância, ressignificar as minhas memórias, né? Aquela coisa da lenda pessoal, né? Ressignificar, transformar isso em arte, né? Eu acho que a arte é muito poderosa nesse sentido, para curar as dores, curar os traumas, né? Então, era isso que eu queria. Mas eu não queria falar só do meu caso, eu queria falar de outras personagens da minha infância que eu convivia na escola e que também sofriam bullying por outras razões. Então, o filme, na verdade, ele é mais amplo. Ele não é só sobre questões LGBTs. Ele envolve a questão da normatividade em geral. Então, por isso que tem a menina gordinha, o menino gordinho e nerd. A menina gordinha é masculinizada, então as crianças pensam que ela é sapatão. Aquela coisa de sempre, né? A menina negra, para falar do racismo. A questão trans e a questão gay, que é o meu caso. Então, assim, o filme fala disso, né? Defende o direito de você ser quem você é, você tem uma personalidade. E na infância, a gente sofre muito, eu sofria muito na infância. Ao mesmo tempo, eu fui uma criança feliz, mas sofria muito porque eu era diferente e não entendia direito, diferente em relação a determinado padrão, né? Claro. É sempre na comparação que você é diferente, né? Porque se não tem, o inferno são os outros, né? Sim. Porque se não tem comparação, você não sabe se você é diferente. Então, assim, eu sofria porque eu percebia que eu era diferente das outras pessoas e eu era discriminado por ser diferente, né? Cobrado para ser igual aos outros.
E assim, esse é o tema do filme, né? O duelo entre essa cobrança para você ser igual ao padrão que está sendo vendido e o direito versus o direito de você ser o que você é, né? Então hoje a gente tem essa luta, a gente tem essa isso está mais forte. A gente está vivendo um momento, digamos, mais libertário, onde a gente consegue ver desde a infância um estímulo para que a pessoa possa ser quem ela é. Mas eu me pergunto até que ponto isso de repente não é uma realidade só dos grandes centros urbanos. Como será que é no interior dos lugares? Será que ainda os lugares ainda são conservadores e reaças? Como provavelmente sim, né? Então assim, eu não sei, eu não sei muito bem o que vai acontecer. Ainda não só o tanto urbano quanto o rural ainda são muito violentos. Ainda são, claro, claro, mas eu digo assim, de repente não, O em número de grandes cidades suicídio entre jovens gays e jovens trans é muito alto. é Na muito cidade de alto. São Paulo. Exato. E tem o bullying psicológico também, né? Não é só o físico. Então, assim, o filme é para falar disso, é para denunciar isso e defender o direito das pessoas serem livres, né? Ao mesmo tempo, é um musical, porque eu queria trabalhar isso numa chave lúdica e que homenageasse a minha infância, onde a música era muito forte e eu me refugiava muito na música, né? Dublava, né? E tal. Então, a música sempre foi importante para mim, foi um refúgio para mim, assim como o cinema e as novelas. Mas a música, sim, sempre foi muito forte na minha vida. Então o filme é muito autobiográfico, é muito preso em coisas minhas, da minha infância. Então, assim, até eu tenho medo que as pessoas jovens de hoje talvez não se identifiquem, eu não sei, porque é outro momento, é outra vida, outro tudo. Mas eu acredito que as pessoas da nossa geração vão se encontrar no filme, porque ele é muito sobre essa época, né, a década de 80. Então. No teaser, eu senti tudo isso que você falou. E tem uma coisa meio psicodélica lá também, não tem? Eu É, senti um porque pouco. porque nos anos 80, né, na minha infância, dessa geração, tinha muito esses filmes que iam por esse lado da fantasia, como História Sem Fim, Isso. Goonies, o próprio ET, Labirinto, com o David Bowie, e no Brasil Fantástico, né? Uma coisa é um meio fantástico, fantástico. E no Brasil Isso. tinha Super Xuxa contra o Baixo Astral. Então o meu filme homenageia esses filmes também, né? Faz citações. Então é uma coisa muito particular dessa minha paixão por esses filmes da minha época, filmes que fizeram a minha cabeça naquele momento, né? Então o filme tem tudo a ver com esses filmes. Por isso que a produção até a gente não sabe muito bem como esse filme, quando ele vai ser lançado, não tem nada definido e nem sabemos como ele vai ser recebido. Será que é um filme então é um filme para pessoas que têm de 40 anos para cima, talvez? Porque para quem é mais novo não vai fazer sentido. As referências, sei lá, eu me pergunto também. É a mesma incógnita que eu tinha com São Paulo em Hi-Fi. Mas no caso do Nós Somos o Amanhã, eu não sei. O filme tem músicas, tem uma trilha sonora, ele é musical. Então, Isso aí você sabe melhor do que eu, mas, por exemplo, esse filme que foi o vencedor do Oscar, Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo. Sim. É um filme de 3 horas, com uma história que passa por muitas camadas e fez muito sucesso o filme. Mas o filme fez sucesso porque, principalmente, eu acho, porque ele tem a linguagem de hoje da internet, a linguagem do TikTok. Ele é praticamente um filme do TikTok, né? Ele tem uma É linguagem. uma linha do tempo, né? Ele é todo fragmentado, ele parece que quando você assiste o filme, parece que você tá mudando de tela, passando o link, hipertexto lá, link, como é que é? Link, Não, sim, mas hipertexto, né? ainda assim ele É tem um um filme roteiro profundo, o filme. Mas ele tem um multiverso, roteiro né? Multiverso. profundo. O roteiro sim, mas a linguagem, a embalagem, a estética é dentro desse esquema de hoje. É por isso que ele fez tanto sucesso, porque ele tem tudo a ver com o mundo de hoje. Se ele Mas contasse você essa pega, por mesma história, exemplo, ó, se ele, aquela ó, se cena ele, que a mãe e a filha são uma pedra, e aí começa uma discussão da existência ética e é, moral, entendeu? exatamente. Eu Ou então concordo, ele tem essa linguagem. ele tem essa linguagem. Então, assim, se ele contasse exatamente a mesma história numa linguagem clássica, ele não teria feito o mesmo sucesso. Então, a grande Imagina. sacada do filme é ele ser um filme de hoje, do momento. E esse também é o drama do filme, porque, na minha visão, esse filme vai ficar velho muito rápido. Né? Daqui a 10 anos, as pessoas vão olhar e falar assim: nossa, o que tem a ver? Era isso? Que horror! Né? Porque o filme vai envelhecer, porque ele é muito datado, ele é muito de hoje, ele é muito datado. É Entendeu? Então, verdade. por exemplo, o filme já está sendo copiado. Outro dia eu vi uma propaganda na televisão, eu não lembro agora de qual produto, que copiava o filme com a pessoa vestida de Jamie Lee Curtis, com aquela blusa igualzinha, falando uma coisa num escritório.
E aí eu falei, olha, sabe, eu tenho a impressão que com esse filme vai acontecer o mesmo que aconteceu com o Pulp Fiction, do Tarantino, né, de 94, Sim, 95. Quando a gente assiste hoje o Pulp Fiction, você fala, gente, que coisa velha, anos 90. Por quê? Porque o Pulp Fiction, quando ele surgiu, ele era uma grande novidade. E ele foi sim. rapidamente, extremamente copiado por videoclipes, propagandas, outros filmes. Então ele ficou velho, porque gastaram a fórmula. Então, eu acredito que é o que vai acontecer com Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo. Ele vai ficar velho muito rápido, porque ele vai ser engolido pela mídia que ele próprio ajudou a criar, né? Eu concordo, eu gostei. Luffy, você assistiu Close? Assistir. Você gostou? Eu tenho minhas ressalvas com o filme, né? Eu tenho algumas Quais? ressalvas. Ah, mas é que aí se a gente falar vai dar spoiler para quem não viu, Ah, é né? Mas spoiler, assim, mas é um bom filme, né? É um filme bonito. é um filme bonito. Eu particularmente, é que eu me incomodo um pouco, eu fico um pouco cansado justamente desses filmes LGBTs estrangeiros, principalmente europeus, que já usam essa fórmula há muito tempo já, que é essa fórmula da tragédia, do filme triste, melancólico, com um final, né, um filme que não se comunica direito, que fica tudo para dentro, né, que você não, tudo é interno, é um esquema, uma fórmula de filmes LGBTs tristes, que existem na Europa e no Brasil algumas pessoas seguem essa fórmula também, que eu acho cansativo porque já fizeram muita coisa assim, entendeu? Então, para mim, particularmente, não bateu tanto o filme. É claro que é um É, filme, tem a sua importância, ele toca num assunto importante que tem que ser falado, mas eu não me empolguei tanto com o filme. Mas não estou dizendo que o eu filme achei não presta, lindo. não é isso? Eu achei o filme Não, lindo. tudo bem, eu respeito isso, eu só quero dizer assim, Não, eu não me empolguei sabe o tanto. que? Não, mas sabe o que eu lembrei dele, Luffy? Porque você tocou no ponto, né, da violência escolar, né, do Sim, bullying. E sim. acho que é um filme que é. O que eu acho interessante é que ele se passa em 2022, na França, e vai falar da violência contra os dois moleques lá que são. Que eles acham que são gays, né? Porque eles não sabem, os meninos. Os meninos não sabem, né? O filme não deixa claro, né, de Deixa propósito, ele claro, deixa no ar, porque aparentemente ele não quer discutir isso, mas sim a outra questão. Eu a acho construção do importante o ódio filme, pelo olhar do outro. exatamente. Então, assim, eu acho importante o filme, claro, não estou desprezando. Só estou dizendo assim, para o meu gosto, para minha fruição, eu sou muito Sim, ligado na sim. narrativa, eu gosto da narrativa clássica, eu sou clássico nesse sentido. Então, por exemplo, um filme como Brokeback Mountain me toca mais do que Close, né? Para dar um exemplo, porque o Close é meio parecido, né, com o Brokeback Mountain. Parece uma versão mirim, né, do Brokeback É, Mountain, de certa forma. é É, verdade. tem algumas coisas bem parecidas, né? O Sim, menino vai sim, no é quarto do verdade. outro, vê o quarto, O tem várias coisas silêncio, né? O parecidas. O silêncio. silêncio, aquela coisa. Mas Aquela eu coisa que prefiro o não consegue Brokeback, porque falar. o Brokeback eu acho mais cinema. Eu gosto de ver o cinema bem feito, a linguagem do cinema, com uma boa fotografia, com uma montagem. Né? E o Close é um filme mais moderno. O Brokeback é um cinemão, um classicão, Isso, né? sim. E o Close não, é um filme mais moderno. Mas eu não gosto tanto da linguagem moderna. Mas não generalizando também. Mas é claro que é um filme importante, não estou desprezando o filme, só comentei assim Não, uma sim, coisa só que de. é que você falou do enredo do Nós Somos Amanhã e eu lembrei, eu fui É, remetido não, o pro Close tem. Close. Quando eu assisti Close, eu até falei, nossa, tem alguns parentescos com o meu filme. Mas é outro tom, outra chave, outro tudo, Claro. né? O meu filme, ele realmente se comunica principalmente com esses filmes que eu citei dos anos 80, que nem eram LGBTs, né? Mas que eram os filmes juvenis daquele período. De Volta para o Sim. Futuro, filmes que marcaram aquela geração, que foram os filmes que me criaram. Os filmes que eu assistia enquanto eu estava crescendo, né? Antes da adolescência e tal, na fase ainda pré-adolescente. Então é isso, né? Nossa, já são 9 horas, a gente falou pra caramba. É, isso. Luffy, você trouxe a dica ou ficou muito em cima da hora? Qual dica? Eu tinha falado É pra você pra... trazer uma dica cultural no Uma final. dica Fazer uma coisa meia cultural? hora antes. Uma dica cultural. Deixa eu pensar rapidamente. Uma dica cultural. Uma dica cultural. Pode Uma ser dica um cultural. livro, um Rápido, café. rápido, rápido. Uma dica cultural. Gente, agora me deu um branco. Eu não sei o que dizer. Ah, não, tá Deixa eu tudo bem ver. então. Luffy, muito É... obrigado. Então, tudo bem? Posso pular a dica? Eu vou Não, pensar. Eu tá volto na tranquilo. semana que vem só Eu para dar falhei dica. nessa Gente, é missão muito. que tá Vicente. Oi? Tô brincando, eu volto na semana que vem só para dar a dica. Não, tô brincando, né? Claro que não. Já pensou, pula a pessoa. Ah, gente, a dica é tal livro, tchau. Não, tô brincando. Tá, é isso. Bom, Luffy, muito obrigado pela presença. Adorei a Eu que conversa. agradeço, eu agradeço. Dá para ficar mais meia hora, uma hora aqui.
Boa sorte com o filme novo. A gente sabe que fazer cinema nesse país aqui não é fácil. É uma missão. E quando for lançá-lo, você avisa que o espaço está aberto aqui. Tá bom, avisarei. Obrigado, então, pelo convite, Marcelo. Um beijo. Então, até. Beijo. Tchau. Tchau, gente. Obrigado, Boa noite. tchau, boa Bom final de noite. semana. Sextou.